Chico, em primeiro lugar, quero te agradecer por estar aqui na terra do Drummond. Eu queria... E do Hélio Pellegrini, e do Fernando Sabino. Poxa vida, agora me deu mesmo. Mas é o seguinte, Chico, isso aqui é uma conversa que demonstra que é uma lenda, essa coisa que sociólogo e historiador não se dão bem. Para nós todos aqui é um prazer do site. Eu queria ter como centro um pouco essas manifestações que a gente vem vivendo desde junho e exatamente porque você está no parlamento, mais para o final a relação com o parlamento. Qual é a saída? E a primeira pergunta é o seguinte, Chico, a gente acompanhando as manifestações, o que ficou evidente é que a cidade com a maior tensão, mais palpitante em junho e depois, nos meses seguintes, foi Rio de Janeiro. Aqui teve confrontos e até mesmo ações, talvez até mais táticas dos manifestantes, como foi aquele caso da Telerge, né, da desapropriação, desapropriação não, foram retiradas as famílias que tinham ocupado, né? Então, assim, eu queria que você explicasse para nós, que não moramos lá, o que acontece no Rio, qual que é a característica? Bom, Rudá, você sabe muito bem que cada cidade tem a sua história, tem o seu processo de formação social, tem a sua singularidade. Seja Vila Risonha de Santo Antônio da Manga de São Romão, na Barranca de São Francisco, norte de Minas, hoje acho que chamam só de São Romão, Sim. Seja São Sebastião do Rio de Janeiro. E o Rio tem uma história ruidosa, conflitada, ali inclusive a diferença das classes sociais fica mais visível por ter não só um crescimento injusto e desigual, mas também uma topografia que quase que junta a montanha com o mar, os espaços são mais concentrados. Você tem a favela e a mansão, o bairro de classe média, o bairro rico e a comunidade pobre com muita proximidade, ao contrário, por exemplo, de São Paulo, onde a segmentação é maior. O Rio foi capital do Império ainda, da colônia desde o século XVIII, com a mineração, porque o que escoava daqui de Minas tinha que ser controlado lá. Então, de um lado foi a sede do poder, de outro lado foi talvez a agudização das contradições de uma sociedade escravocrata, desigual, injusta, e de outro tem esse espírito mesmo, que por uma série de razões, o português, o africano, que deram esse tipo aí do carioca, que tem um tom que é irreverente em alguns aspectos e é rebelde em outros. O carioca Chico Buarque de Holanda, setentão, o tempo não para, fez 70 agora, 19 de junho. O Chico, que é meu amigo e fui professor das filhas dele, ele tem uma música genial, onde ele fala: Rio de ladeiras, civilização encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. E o refrão é: quero ver a mangueira, derradeira estação, quero ouvir sua batucada, na noite da fogueira desvairada. Então o Rio é tudo isso. Isso talvez explique a pujança dos movimentos de junho de 2013 e a sua continuidade. Eu lembro, inclusive no livrinho aqui, A Rua Nação do Sonho, que no Império, no segundo reinado de Dom Pedro II, houve uma baita rebelião com barricadas, bondes puxados a burro, virados, que foi a revolta por causa do aumento de passagem. A revolta do Vintém. E houve vários outros movimentos. A história brasileira, ela tem no Rio de Janeiro um polo de condensação de muitas revoltas, muitas contradições. Parece que o único momento mais calmo foi quando os gaúchos, em 30, amarraram o cavalo lá no obelisco da então Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Fora disso, é o carnaval, é a luta, é o morro quando desce, é a batalha. Você está dizendo que no Rio a rua é mais quente mesmo. Tanto para a alegria como para o conflito, é isso que você está falando? Claro. O João do Rio, que é um cronista também do início do século passado, ele fala desse espírito das ruas do Rio, que é ruidoso, festeiro, alegre, buliçoso, belicoso. Então, tem um pouco isso.
E eu gosto, claro. Aliás, o João do Rio falava da cultura janeleira, que eu acho o máximo. As pessoas olhando e o mundo acontecendo e falando mal dos outros. Bom, mas isso acho que tem mais a ver com outros estados do que com o Rio. Agora, o Rio também teve o fenômeno, ele entrou num ciclo de desenvolvimento mais recente, a partir de grandes empresas, grandes consórcios, polo petroquímico, CSK na Zona Oeste. E se por um lado ele conseguiu ter um dinamismo econômico, a partir simbolizado na figura do Eike Batista, que faliu praticamente. Então havia um artificialismo nessa euforia que se encarnou do ponto de vista político na era Sérgio Cabral, filho. O pai é uma pessoa que lê com muita propriedade esse aspecto da cultura carioca. Mas isso tudo caiu também. Então é curioso, o declínio de Eike Batista, o milionário que ficou mendicante, claro, guardadas todos os cuidados com essa afirmação. Para o Brasil, ele mesmo falido é riquíssimo, para a média do povo brasileiro. Mas também correspondeu a um declínio do governador reeleito, que tinha uma popularidade enorme, que é o Sérgio Cabral, que agora vai suar a camisa para conseguir se eleger senador, o que era uma barbada antigamente. Então, a política institucional, o poder local, ficou muito questionado. Tanto que uma das primeiras manifestações levou uma parte dos manifestantes até a Assembleia Legislativa, e se a polícia e os bombeiros não agem, eles incendiariam o parlamento, o que também é preocupante porque relembra certos incêndios aí inadequados da história mundial da Alemanha nazista. Muito interessante. Agora, e por que então, com esse caldeirão e esse declínio, vamos dizer assim, de uma sensação de grandeza, de retomada econômica do Rio, que era o Sérgio Cabral e o Eike Batista? E Copa do Mundo, Novo Maracanã, Olimpíada. Papa chegando lá, Papa só viu o Rio. Porque a cidade é um modelo de cidade de espetáculo, cidade do turismo, cidade para abrigar grandes eventos. Só que a miséria, a favela continua. O contraponto, o Amarildo morador, não o Amarildo da Copa de 62 que substituiu o que aliás hoje tem um monte de gente lembrando dele. Pois é, mas são os contrastes. A UPP, símbolo de uma polícia de aproximação comunitária, socialmente controlada, que prende, tortura, mata, some com o corpo. Então, Deus zebra. Então, por que agora nós estamos tendo tão pouca gente na rua? Bom, tem o óbvio da Copa, mas o que você sente, o que aconteceu de lá para cá? Isso é no Brasil inteiro, né? Não é só no Rio. A gente transitou de grandes manifestações massivas, de até 100 mil pessoas, 200 mil, 500 mil. No Rio falam em 1 milhão, acho que é um pouco superestimado isso, mas realmente todo mundo desceu dos prédios, do centro da cidade e foi para a rua. Redescobriu essa possibilidade de uma cidadania que grite a sua palavra na rua, que é uma palavra diversa, plural, como você, aliás, destaca também no seu livro, com foco mais aqui nas manifestações de Belo Horizonte. A gente transitou daquelas massivas, talvez nas 27 capitais, seguramente, Distrito Federal e mais 100 cidades medianas, com suas manifestações de 3, 4, 5, 10 mil pessoas, para agora o contrário, são 500 mil manifestações cotidianas de 100, 200 pessoas, mas com reivindicações mais dirigidas e mais concretas. Eu fico impressionado, quando eu estou em Brasília, onde exerço parte do meu mandato de deputado federal, não há uma manhã, quando eu sintonizo o rádio, que não tem manifestação de moradores do entorno de Brasília, Santa Maria, as cidades satélites, como a gente chamava antigamente, reivindicando moradia, aí queima pneu, fecha a rua, uma passarela porque morre gente, queima pneu, fecha a rodovia. No Rio de Janeiro, agora, às vésperas do feriado de Corpus Christi, também, plena Copa do Mundo, uma pequena multidão lá na antiga Rio-São Paulo, na zona oeste do Rio, na interseção entre Rio e Itaguaí, que é um município contíguo do Rio, foi para a rua, queimou pneu porque queria saneamento básico, direito de urbanização no seu bairro pobre e tal. Quer dizer, eu entendo que o povo perdeu o medo de reivindicar, vai, grita mesmo, e isso não tem talvez grande repercussão porque ficou muito atomizado. Mas esse ânimo reivindicante continua.
Claro, eu sou daquela escola de que o bom é acumular e quanto mais massa tiver, mais transformação você pode também ter. Mas mudou o eixo, por quê? Porque as grandes manifestações foram muito reprimidas e isso gera medo na população. Por outro lado, alguns segmentos mais autonomistas e da ação direta têm, por uma concepção, a tática de ser mais agressivo mesmo, de responder a essa violência policial. Aí, em briga aberta, muita gente não quer entrar. A violência parece que foi um marco, né, de lá para cá. Agora, Chico, você estando lá no parlamento, e por você ter, inclusive, uma característica muito específica de ligação com esses temas das lutas de rua e tal, eu queria explorar um pouco isso. Como que você vê como parlamentar? Eu imagino que isso seja um tema para você muito, muito caro. Como é que a gente faz para isso contaminar o Congresso? Ou como o campo institucional, se você quiser ampliar, poderia absorver? Qual é a saída, afinal? Rudá, você sabe bem que no Brasil as maiorias sociais não são ainda maiorias políticas. E é curioso a gente ver como a institucionalidade reage aos movimentos de massa, aos movimentos que questionam o poder instituído. Lá em Brasília foi impressionante, porque no começo, os primeiros movimentos em São Paulo, das chamadas jornadas de junho do ano passado, Passe Livre, os parlamentares reagiram de maneira muito violenta, repudiando a agitação, os baderneiros, a minoria de filhinhos de papai que se miscuía com o povo trabalhador para pedir o impossível, que era tarifa zero, que isso era coisa da elite. Com o movimento crescendo, eles fizeram a Operação Arnaldo Jabor, que também desancou os movimentos. Dali a uma semana, e olha que para ele, com a sua vaidade, não é fácil, pediu desculpas, falou que realmente havia uma grande insatisfação no país. Lá na Câmara e no Senado foi a mesma coisa. Rejeição inicialmente, em uma semana, os mesmos que tinham repudiado o movimento foram à tribuna para dizer que era uma maravilha, que é preciso ouvir o clamor das ruas. Talvez aquilo que o velho Dente chamava de cretinismo parlamentar existe com muita força. A pessoa vai se adequando camaleonicamente àquilo que ele pensa ser um sentimento da rua e já de olho na eleição. Porque 90% de quem exerce mandato tem um projeto sólido, que é se reeleger eternamente. Então, como há uma certa proximidade das eleições, estávamos há 1 ano e pouquinho do começo da campanha eleitoral, ano passado, aí esse sentimento de reprodução de mandatos falou mais alto, a ponto de, e esse é um episódio que eu vivi, o presidente da Câmara chamou alguns poucos parlamentares que têm mais vínculo com o movimento das ruas, têm mais sintonia com esses movimentos, como nós do PSOL, pouquinhos, para dizer, olha, pede para eles, quando houve manifestação em Brasília, tirarem uma comissão que a gente conversa. O Renan, presidente do Senado, também os recebe. Aí teve o famoso episódio da galera estar com um dos pleitos como sendo fora Renan. O Renan, inclusive, falou, eu assino até esse. Quer dizer, na hora do aperto há uma grande sensibilidade. É claro que eles custaram a entender que não era possível tirar uma representação de um movimento tão diversificado, que o movimento estava dizendo o que queria ali, que nós tratássemos de ler, de interpretar e de entender. Não precisava botar numa mesa, no estilo tradicional, das pautas de reivindicação, do sindicato, dos movimentos populares, com as autoridades, não. A palavra deles estava dita ali na rua. Aliás, subiram até na cúpula do Congresso, da Câmara, para gritar lá no nosso ouvido, na cuia côncava, o que eles queriam. Que é uma democracia mais autêntica. Você acha que não tem muita saída? Não, eu acho que tem saída, sim. Em primeiro lugar, eu entendo que esses movimentos de rua têm que estar representados também no processo eleitoral, com candidaturas que tenham sensibilidade para essa demanda, para a crise brasileira, para o processo de fragmentação muito grande da sociedade, para as continuadas injustiças, para uma cultura de direitos que está crescendo, isso é positivo. Então é muito bom que
haja uma renovação nos parlamentos estaduais e nacional. Eu gostaria muito de romper um pouco aquela solidão. Eu diria que no Congresso brasileiro, quem tem sintonia fina e compromisso efetivo com essas demandas das ruas são talvez 10%, 50%, 100 deputados no máximo, para falar da Câmara, em 513. Nos parlamentos estaduais, a mesma coisa, e eu estou sendo otimista aí. Então, a saída é essa, combinar as lutas populares, os movimentos sociais, com a ocupação de espaços institucionais, para abrir novas contradições, que demandem, por exemplo, uma reforma política radical, porque o sistema é feito para isolar cada vez mais a representação da população. A população delega e dali a 4 anos vai ver o que aconteceu. Então, Chico, eu ia já perguntar até do seu livro aqui, que já está estourando os 15 minutos mais uma vez, mas eu sempre explico que eu sou filho italiano, então eu tenho crédito pra caramba para estourar, mas de qualquer maneira, eu queria pegar um aspecto. Me diz uma coisa, então essa coisa de comissão de participação legislativa, que foi uma criação há pouco tempo, e os conselhos, você sente que eles envelheceram precocemente? O que está tão enferrujados? Não, olha, desde a Constituição de 88 a gente criou mecanismos para uma democracia participativa, embora plebiscito e referendo sejam raros aqui, mas eu entendo que você precisa vivificar esses organismos, não deixar que eles sejam aparelhados, que aliás é uma má tradição da esquerda, inclusive, não deixar que eles fiquem burocratizados. Os sindicatos, em boa parte, estão burocratizados. Você cria um segmento, né, como tem mesmo nas comunidades pobres, há estudos sobre isso, uma chamada burguesia favelada que especula com o cara que passa a ter 4, 5 barracos e tal. Parece que é um pouco da natureza humana de você cristalizar poder, ter acúmulo, ter bens e começa a querer mandar nos outros. Então a gente tem que ressignificar a democracia, democratizar a democracia. Eu acho que esse arcabouço, esse aparato institucional de conselhos, em uma unidade de saúde, em uma unidade escolar, continuam válidos. Agora, às vezes a população também não participa, não vai lá. É preciso também desenvolver sempre, pedagogicamente, esse estímulo, esse êmulo à participação das pessoas. Elas têm dutos para reclamar, para fazer manifestar a sua vontade. É preciso preenchê-los e não achar que eles envelheceram precocemente. Muitos deles ficaram mesmo burocratizados. É preciso talvez criar uma instância pública não estatal, muito ativa, para cobrar sempre do Estado. O papel do Estado é ser cobrado, é ser surrado, é ser questionado o tempo todo. Isso eu acho que é um sentimento que está no mundo inteiro hoje, né? Criar significados, contestar o poder. Agora, não é contestar o poder por contestá-lo, é para que ele, se atomizando, possa ser meio de empoderamento da população organizada. Isso, para mim, continua sendo um princípio fundamental. Sem organização coletiva, democrática, horizontal de base, a gente não muda esse país. Sem dúvida. Vai ser o tema de um outro encontro da gente, mas o duro é justamente quando a esquerda começa a gostar mais da corte do que da rua, né? Olha, aí você vê o que está acontecendo na Europa, né? Exatamente. O Carlito Maia, grande mineiro, aliás, de Juiz de Fora, um publicitário antes da época Duda Mendonça, que trabalhava de graça para aquele PT lá das origens, dizia o seguinte: quando a esquerda começa a contar dinheiro, já está deixando de ser esquerda. Então é isso. Queria que você falasse, para a gente terminar, sobre o seu último livro, que você está aqui lançando em BH. Isso. Do que ele trata? Por que você escreveu? É um ensaio, o seu é na rua, né? O meu é A Rua, a Nação e o Sonho. Na verdade, são... Ou seja, você roubou uma parte e destruiu o meu livro, aumentando. Não, pelo contrário, eu acho que os dois se complementam muito. O seu é ótimo, inclusive muito mais bem ilustrado, aquelas fotos geniais do Patrick. Não, e o crédito é dele. Não, mas o conteúdo muito bom. Aqui eu como... Inclusive o pensamento mais tradicional, ao qual me filio, da análise sociológica, histórica, ficou muito questionado com as jornadas de junho do ano passado. Eu me abri para o que estava acontecendo nas ruas. Quer dizer, tem um primeiro capítulo que é uma leitura sobre os que os cartazes manuscritos diziam
tem uns 15 aqui que eu anotei nas manifestações, onde eu compareci, saí ileso, e fiz uma reflexão sobre cada um desses. O gigante acordou, quem luta conquista, não é por centavos, é por direitos. São 513 anos e 20 centavos, uma perspectiva histórica. Tem coisa muito boa, não adianta rugir como um leão e depois botar como um jumento. E a segunda parte eu faço, aí entra o velho historiador, eu pego um pouco o processo histórico brasileiro, de maneira bem sintética, como entre aos trancos e barrancos o Brasil chegou a ser o que é, lembrando o grande e saudoso Darcy Ribeiro. E por fim o sonho, quer dizer, é o resgate dessa dimensão da utopia. É uma reflexão para as novas gerações. A minha filha, jovenzinha, que fez a diagramação, e botou uma letra muito pequenininha, eu falei, minha filha, ninguém vai conseguir ler isso. Eu falei, vai sim, pai, não é uma reflexão para as novas gerações, vocês coroa com mais de 40 que botem óculos, lupa. Fala que depois eu vou conversar com ela. E tem, inclusive, aqui o nosso Black Bloc, esse livro tem um segmento Black Bloc no meio dele. Aqui é um ensaio genial do Léo Lins, que é um sociólogo também, Irrupção, Fim de Ciclo e Interregno, onde ele pega conceitos do Henri Lefebvre, do Gramsci, lembra maio de 68 na França, que às vezes tem uma situação que parece revolucionária e não é, mas também não gera contra-revolução. Então é uma irrupção de camadas que em geral estão silenciosas, camadas que estão ali abaixo até da superfície, que irrompem em determinados momentos, depois se aquietam de novo, mas nada garante que elas não voltem a entrar em erupção vulcânica até. Assim caminhamos. Beleza, deixa só uma última pergunta mesmo. Aquela foto tua lá, bacana, com o Clube da Esquina, naqueles anos, você atualizou? Você tem atualmente com eles a mesma foto? Não, eu encontrei, olha, o Bituca, que é meu compadre, o Milton Nascimento, né? Ele fez também 70 anos. Agora ninguém está mais escondendo os meus grandes ídolos da música. Eu conheço vários deles, são todos setentões, né? Caetano, Gil, Chico, Milton. E, claro, eu sou amigo do Milton há décadas. E aquela foto, outro dia teve o batizado do meu neto, estava lá o Bituca, a gente fez uma foto, mas muita gente não estava mais lá, né? Porque tem muita gente que... Mas próxima vez que você estiver aqui, vamos ver se a gente consegue combinar para tirar uma foto quem estiver por aí. Claro. Obrigado, Chico. Valeu. Foi bom estar aqui, boa viagem de volta lá para o Rio. Isso aí. Os sonhos não envelhecem.